a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre a sua vida. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo da série Sermão do Monte. Dando continuidade ao nosso estudo, eu quero ler Mateus capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Nós vamos ler até o versículo 26. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se você estiver trazendo uma oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz. O juiz entregue você ao oficial de justiça e você será jogado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Que palavras, né, de advertência do nosso Senhor Jesus na terceira parte do Sermão do Monte. Lembrando que a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 12, Jesus ele vai falar a respeito das bem-aventuranças. Do versículo 13 até o versículo de número 17, aliás, até o versículo 20, Jesus ele vai fazer uma associação da nossa conduta, né? A questão do sal e da luz, né? E nós precisamos ser sal e luz. As pessoas que vão fazer a diferença nesse mundo, não só uma diferença para exaltar o nosso nome, pelo contrário, vamos fazer diferença para a glória de Deus, pois é a presença de Cristo, é a essência de Cristo em nós que nos leva a ser sal e luz. E também ele fala um pouquinho a respeito do cumprimento da lei na sua pessoa. Jesus Cristo ele cumpriu a lei por nós. E agora, como ele conclui dizendo no versículo 20, né, que a nossa justiça ela precisa exceder e muito a dos escribas e fariseus, né, os religiosos da época, que tinham uma falsa aparência, que adoravam o Senhor apenas com os lábios e não com o seu coração. A partir do versículo 21, ele vai entrar muito na parte da nossa conduta, o nosso comportamento, fazendo essa associação novamente com a lei, né, a lei de Moisés. E é interessante que eu quero falar um pouquinho sobre o perigo das maldades do coração do homem. Jesus ele diz o seguinte, né, que o mandamento diz: não matarás. Mas aí ele vai adentrar nessa questão do mandamento que diz não matarás com relação a guardar mágoa, rancor, ódio, que muitas das vezes nós temos deixado adentrar ao nosso coração. E a essência dessa passagem nos leva a entender que o homicídio ele não é somente uma destruição de vida, né, como a gente entende, né, quando fala sobre homicídio, matar uma pessoa, né, ali a gente está matando a pessoa, literalmente, mas muitas das vezes alguns sentimentos e algumas coisas que brotam da nossa boca, e a Bíblia deixa bem claro, Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então muitas das vezes as nossas palavras e ações, muitas das vezes levam pessoas à destruição. Mas não uma destruição física simplesmente, mas uma destruição psicológica, moral, espiritual. Então nós precisamos adentrar com mais profundidade as palavras do Senhor Jesus. Porque ele mesmo dá um exemplo, né, no versículo 23, se a gente for levar ali uma oferta no altar, ou entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, vamos trazer aqui para o nosso contexto, se a gente tiver com raiva ou com mágoa de um irmão, a gente primeiro tem que ir lá reconciliar com ele. Ou se ele tiver alguma coisa contra nós, a gente tem que procurar essa reconciliação. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o que nos leva a tropeçar são as pequenas pedras. Porque as grandes pedras nós enxergamos. Agora as pequeninas pedras muitas das vezes nos levam a tropeçar. Então esse sentimento de mágoa, muitas das vezes, rancor, ódio que nós sentimos de uma pessoa, isso pode nos levar
a se fechar completamente com relação à atitude e também ao relacionamento com outras pessoas. E muitas das vezes as nossas palavras e atitudes acabam levando outras pessoas a tropeçar. Porque nós, como cristãos, nós somos sal e luz, como nós aprendemos algumas semanas atrás aqui também nessa série Sermão do Monte. Já que nós somos testemunhas vivas do Senhor Jesus, e a nossa maior pregação é o nosso testemunho, a gente não pode ser pedra de tropeço para as pessoas, levando outras pessoas a também tropeçarem. E é interessante, diante de tudo isso, porque muitas das vezes nós temos matado, e eu vou colocar entre aspas, matado as pessoas ou assassinado as pessoas por meio das nossas palavras, por meio das nossas atitudes. Muitas das vezes chegam pessoas até nós com dificuldades, problemas muitas das vezes emocionais, e ao invés de ajudá-las, assim como Jesus, ele nos instrui por meio da palavra, a gente acaba, sabe aquela pessoa que já está ali morra abaixo, a gente acaba empurrando ela mais para baixo ainda. Mas precisamos agir de forma diferente. Nós precisamos entender que a Bíblia diz, isso está lá em Marcos capítulo 7, do 21 ao 23, porque dentro do coração das pessoas é que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho e a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam as pessoas. Então, a nossa natureza é caída, a nossa natureza ela é totalmente voltada para o pecado. A partir do momento que o Espírito Santo entrou em nós, o Espírito Santo nos convence, a gente vai vivendo uma vida de santificação. Mas precisamos tomar cuidado com as maldades que andam e que infelizmente estão entrando no nosso coração. Lá em Provérbios 4, versículo 23, o texto bíblico nos diz: sobretudo o que se deve guardar, guarde o coração, pois dele procede fontes de vida. Do coração procede fontes de vida. Qual é a função do nosso coração? Bombear sangue por todo o corpo. Então, o sangue ele passa pelo coração e o coração bombeia por todo o corpo. Trazendo isso para a ótica que Jesus quis dizer, se tem um pecado habitando em nosso coração, por exemplo, um pecado da raiva, esse pecado, como ele está no coração, ele vai ser levado por todo o corpo. Isso é um sentimento, é um pensamento que leva a um sentimento que levará a uma ação. E daí que vem as maldades que habitam no coração do homem. Provérbios 3, versículo 7 diz: não seja sábio ao seu próprio entendimento, tema a Deus e aparta-te do mal. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é deixar com que o próprio Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, limpe o nosso coração. Retire de nós tudo aquilo que não provém dele. Todo resquício da natureza pecaminosa, nós precisamos que o próprio Espírito Santo nos convença e nos instrui. Porque o próprio salmista diz lá no Salmo 139, versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim alguma coisa má. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então quem vai operar essa mudança em nós é o próprio Espírito Santo, porque por nós mesmos nós vamos seguir em frente alimentando a nossa natureza caída. Jeremias 17, versículo 9 e 10 diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um o seu proceder, segundo os frutos de suas ações. O Senhor Jesus, ele nos conhece. Jesus, quando ele deixou claro tudo isso aqui no Sermão do Monte, seu primeiro sermão público após iniciar o seu ministério terreno, é porque Jesus ele conhece o nosso coração, ele sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, da nossa natureza caída. E toda má conduta, toda má ação, toda prática, muitas das vezes um homicídio literal, ou seja, uma prática imoral, seja o que for, tudo começa lá dentro. Talvez era um pensamento
talvez era um sentimento, talvez era uma palavra, e aí se tornou em uma ação. Uma ação que pode levar à ruína. Deixe o Senhor Jesus sondar o seu coração. Deixe o Espírito Santo te transformar. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Efésios 4:6, fiquem irados e não pequem. Muitas das vezes nos bate esse sentimento de ira, mas não devemos pecar, deixar com que essa indignação, por exemplo, contra as coisas que acontecem ao nosso redor, não se torne uma conduta vingativa. Precisamos deixar com que o próprio Espírito Santo nos convença e nos instrui sobre aquilo que é correto. Não é pela nossa própria justiça, não é pela nossa própria força. Tudo isso é o Espírito Santo que faz em nós, para que essas maldades que muitas das vezes habitam no nosso coração sejam totalmente limpadas, para que o Senhor nos dê um coração segundo o coração dele, um coração puro, que ama, que perdoa e que deseja que todos sejam salvos e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Que Deus te abençoe e que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa